Programa Resenha. Oferecimento Blue Telecom. Soluções corporativas em telecomunicações. Tradição, confiança e experiência. A Casulo Corretora de Seguros trabalha com as melhores seguradoras do mercado e oferece proteção e tranquilidade para você e sua família. Saiba mais no site casuloseguros.com.br. Se você quer curtir, que venha música boa, esporte e amizade, aqui no programa Resenha. Olá você, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Resenha, seja bem-vindo ao Mr. Beer Verbo Divino, no coração da Zona Sul de São Paulo, para um programa para lá de especial, principalmente para você aí que gosta de futebol e se for palmeirense ainda, mais ainda. Recebo hoje, tenho o prazer de receber o ex-atacante, ídolo do clube e da seleção brasileira e tantos outros clubes, Evair. Evair, é um prazer te receber aqui, obrigado por ter vindo, para a gente falar muito aí da tua história e falar de futebol também. Obrigado, agradeço, prazer estar aqui. E, bom, futebol além de ter sido a minha profissão durante 20 anos, também é um maior prazer poder estar falando de futebol. É isso aí, eu acho que é a paixão de todo brasileiro e quem viveu no campo mais ainda. E para dar o tom musical hoje, uma banda para lá de especial também, a banda NDK. Rick, que é o vocalista, obrigado por ter vindo, é um prazer estar recebendo vocês aí, jovens talentos da música brasileira e da região de Jundiaí, né? Exato, o prazer é totalmente nosso, obrigado o convite do Resenha, seu convite. Como ele falou do amor pelo futebol, pelo esporte, a gente tem essa mesma sensação pela música e é um prazer mostrar nossa mensagem aqui, dividir algumas experiências com vocês. Tamo aí, NDK tá na casa. Legal, é isso aí. E a banda NDK vai dar uma palhinha do que vai rolar no programa de hoje. E a gente volta em 1 minuto. Cuidado, você pode estar em perigo quando menos perceber. Já não se encontra mais nenhum abrigo nessa guerra por poder. Tradição, confiança e experiência. A Casulo Corretora de Seguros trabalha com as melhores seguradoras do mercado e oferece proteção e tranquilidade para você e sua família. Saiba mais no site casuloseguros.com.br. Por um segundo, eu acredito nesse mundo. Por um segundo, por um segundo. Por um segundo, eu acredito nesse mundo. Por um segundo. Essa é a banda NDK e com CD novo. CD novo, saiu do forno esses dias aí, chegou faz pouco tempo. Quentinho, é o segundo CD da banda? A gente gravou um primeiro disco em 2010, ele foi produzido pelo Tadeu Patola, que trabalhou com Charlie Brown durante muito tempo, que foi uma grande escola pra gente. Mas esse segundo CD foi quando a gente realmente conseguiu colocar um pouco mais da verdade que a gente tem junto com a música, a gente conseguiu passar um pouco mais do que somos nós como músicos mesmo. Acho que foi nesse disco que a gente conseguiu chegar mais perto disso aí. E 12 faixas autorais. 12 faixas autorais, o disco financiado pelos próprios fãs da banda. Que legal. Aproximadamente 250 pessoas. A gente arrecadou um dinheiro com essas pessoas e foi gravar esse disco num estúdio chamado Toca do Bandido, no Rio de Janeiro, um estúdio muito, muito conceituado, já passaram vários artistas, Rapa, Maria Rita, enfim, várias pessoas por lá. Não é no Morro do Borel, né? Na Toca do Bandido, né? É no meio da Floresta da Tijuca, a gente até foi um dia conhecer, lá fica do lado da... uma favelona chamada Rio das Pedras, mas uma comunidade show de bola, a gente foi lá e foi muito bem recebido, foi uma história boa. Mas no Rio existe essa mistura, né? Evair morou no Rio, jogou no Vasco, né? Viveu essa mistura, né, do Rio, essa cidade maravilhosa com esses pontos dos morros. A gente sempre falava lá, a gente morava na Barra, saía da Barra e ia treinar em São Januário. E às vezes a gente ligava a televisão, parecia que a gente estava em outro país, né? Porque ali na Barra era uma tranquilidade, um sossego, né? E de repente era comum ligar a televisão e ter chacina em tal lugar,
briga de gangue e tal favela. Então a gente ficava nesse... parecia que a gente vivia em dois mundos diferentes. Tudo junto ali, tudo meio misturado. Saía do treino, chegava em casa, parecia uma outra coisa. Evair, como é que começou a coisa do futebol na tua vida? Futebol começou desde criança, né? Um sonho de ser jogador de futebol. Eu nunca imaginei que fosse chegar a algum lugar na vida, porque a minha cidade, chamada Crisólia, nunca tinha saído nenhum grande político, nenhum grande empresário, uma cidade muito pequena. E eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol. E jogando ali na cidade, chamou a atenção, chamei um pouco a atenção por ser alto já, né? Magrelo. Sempre atacante? Sempre atacante, ou meia ou atacante. E o Guarani foi fazer um amistoso em Confidentes. Que é próximo ali. Que é próximo de Ouro Fino, próximo de Crisólia. E nesse dia eu fui, e eu fiz 3 gols nesse dia, já jogando pela equipe do Guarani. E dali chamou a atenção. Dali eu já fui fazendo, já cheguei em Campinas para fazer teste, aí não deu certo. Fui fazer teste em Espírito Santo Pinhal, fiz teste no São Paulo. Você teve um teste no São Paulo, né? Tive um teste no São Paulo, fiquei cerca de 2 semanas, não foi aprovado. E quis Deus que a gente viesse a Campinas e começasse a carreira ali. Aliás, um belo início de carreira, né? Você estava naquela campanha de 86 do Brasileiro? Sim. Estava, né? 86 do Brasileiro, aquele ano o Guarani ganhou todas as competições, desde infantil, juvenil, júnior, aspirante. E chegou na final com o profissional. Perdeu a final para o São Paulo na final, mas mesmo assim foi um ano que o Guarani... foi um ano de ouro para o Guarani, porque ganhou praticamente tudo, né? Perdeu a final, mas foi um ano que revelou jogadores, apareceu muito jogador e foi campeão quase de tudo aquele ano. Aliás, era um elenco e tanto. Inclusive, pouca gente sabe, o Tite era daquele elenco também, né? Só que ele se machucava muito, né? Então, jogou pouco, né? Jogou muito pouco, então a dificuldade dele maior era essa. Ele sofreu muito com isso e isso atrapalhou muito a carreira dele. E do Guarani para o Atalanta? Então, do Guarani para o Atalanta já foi um baque muito grande. Da mesma maneira foi um baque sair de Crisólia e morar em Campinas para mim, né? Uma cidade pequenininha, até que se acostumar numa cidade grande como Campinas já era para mim. Agora, chegar num outro país que nem falava a língua, e o engraçado é que a pessoa que me levou me deixou, depois de uma semana ele me deixou lá, né? No que ele me deixou lá, e me deu algum dinheiro para mim, né? Só que eu estava treinando todo dia. E não dominava nada da língua? Nada, não falava nada. Aí, um domingo aconteceu que eu fiquei sozinho, era folga o dia todo, eu pensei comigo, vou acordar tarde, né? Tomo um café bem reforçado e só vou comer no outro dia, mas não aguentava, né? E eu tive que sair para comer. E perto do hotel onde eu estava, tinha um restaurante. E esse restaurante, aliás, tinha vários restaurantes. Só que esse restaurante tinha uma escada e eu achava que estava entrando numa festa. Então eu fiquei naquela dúvida, não sabia se eu subia a escada ou se eu ia atrás de outro restaurante. De a pé, tudo muito longe, domingo à noite, eu resolvi ficar esperando algumas pessoas passarem e eu percebi que não era uma festa. Quando eu comecei a subir, eu subi, lá em cima eu percebi que era self-service, que foi foi o alívio da noite, né? Te salvou. E na hora de pagar a conta, me deram um pacote de dinheiro, eu peguei lá, era lira, eu peguei 100 mil lira e dei para pagar. E pensei assim, deve ser pouco isso, né? O cara olhou para mim, estranhou tudo aquilo, né? Falou alguma coisa, eu não entendi nada, mostrei o pacote de dinheiro para ele e falou assim, tá ok. Achei que ele fosse pedir mais, né? Não, ele pegou, me devolveu um monte de dinheiro de troco. Na verdade, o jantar ficou em 5 mil lira. Eu tinha dado 100 para ele.
E é aquela coisa, né? Não falava a língua, estava passando fome com dinheiro na mão. Caramba. Passando fome, passei o dia inteiro com fome, até que chegou a noite, eu não me aguentei mais, falei, vou sair aqui. O restaurante do hotel não estava aberto e eu tive que me aventurar. É uma das coisas que a gente passa quando tenta enfrentar umas situações assim, né? Foram 6 anos lá? 3 anos. 3 anos de Atalanta, 3 anos. O Atalanta nunca, já havia muitos anos que não chegava entre os 6. Disputou, de 3 anos, disputou a Copa UEFA 2 vezes que eu estive lá. E foi assim, foi marcante, porque até hoje o atalantino tem um respeito pelo trabalho que eu fiz, e isso para mim é um orgulho muito grande. A gente pode trazer isso para uma coincidência que o Palmeiras, também de origem italiana, tenha marcado tanto a tua vida também, e os palestrinos, né, adoram o Evair, né? O Evair é o centroavante talvez da história do Palmeiras. Eu acho que tem uma certa coincidência pela maneira que era jogado futebol lá, né? Eu saí do Guarani, eu era apenas um finalizador, né? Tinha 2 atacantes do meu lado que criavam jogadas ou cavavam pênaltis ou falta para mim bater, e eu fazia os gols. O João Paulo. O João Paulo. Pela esquerda. João Paulo, Chiquinho Carioca do outro. E quando eu cheguei lá, tudo mudou. Eu já estava num time bem menor, num campeonato em que a gente disputava contra Maradona, Gullit, Rijkaard, Van Basten. Só esses nomes. Esses eram os nossos adversários. Então a gente ia jogar contra esses caras sabendo que iria jogar na retranca ou jogar por um empate. Então isso fez com que eu crescesse na carreira, né, ao ponto de chegar ao Palmeiras e ser considerado também pela maneira que eu encarava, né, querendo ajudar de qualquer maneira, né. E na Itália você não basta você às vezes fazer gol, você tem que o protagonismo lá não é só fazer o gol, você tem que estar lá dentro, tem que ajudar o grupo, tem que correr atrás, e isso eu aprendi lá, foi um crescimento na carreira. Eu quero falar depois com você até sobre essa questão da aprendizagem do atleta brasileiro lá fora. De vocês aí, curtem futebol? Pô, eu adoro futebol. A gente é de Jundiaí, e lá na cidade tem um time que é o Paulista, né? Quando eu era jovem eu ia muito ao estádio, vi vários jogos lá. Tem algum palmeirense aí, não? Caio é palmeirense, né, cara? O Caio é palmeirense? Não é aquele palmeirense árduo, mas fala que é. Fala que é palmeirense. Bom, eu tenho que apresentar para vocês rapidamente, a gente vai encerrar o bloco até com a banda NDK, mas é o Rick, vocalista, o Mizão, baixo, né? E o Caio aí na guitarra e o violão. É que hoje a gente tá aqui fazendo novas roupagens aqui. O Mizão tá nas vozes aqui no beatbox, fazendo uma graça. Caio no violão. Mas é isso, de um jeito ou de outro é o NDK levando sua mensagem. Então, dá aquele finzinho de bloco pra gente, um pouquinho mais da boa música. Faixa 1 do nosso novo disco, chamada Missão. Vamos lá, vamos ver. Essa é minha vida e não a sua. Tira o olho daqui e volta pra rua. No passo a passo que levo, vejo sempre quem é quem. Um vai, outro vem, outros vêm. União coletiva, persistência no sonho, coerência à vista, pensamento distante. Arrisco todo dia e vivo mais do que antes. Salve, salve, resenha. Tradição, confiança e experiência. A Casulo Corretora de Seguros trabalha com as melhores seguradoras do mercado e oferece proteção e tranquilidade para você e sua família. Saiba mais no site casuloseguros.com.br. I smoke 2 joints in the morning. I smoke 2 joints at night. I smoke 2 joints in the afternoon, and it makes me feel alright. I smoke 2 joints in time of peace, and you a time of war. I smoke 2 joints before I smoke 2 joints. Show de bola, o som da NDK. E os shows? Muitos shows na região? Sim, a gente tem tocado muito no circuito universitário. São festas de universidades por todo o interior de São Paulo, até Minas Gerais, Paraná, a gente tá chegando também. Rompendo fronteiras aí. A ideia é essa, a gente quer
quer com esse disco conseguir levar nossa música para o país todo. A gente fez a festa de lançamento agora, há poucos dias. Mas sim, em março agora a gente tem shows em São Carlos, shows em Olambra, show em Campinas, shows em várias cidades. Quem quiser, no nosso site oficial, é ndkoficial.com.br, tem todas as informações lá. São quantos os componentes? Vocês não estão em todos aqui, obviamente. Estamos em 3 aqui hoje, mas somos em 5 ao todo. Quem não está aqui hoje é o Marcola, baterista, e o Chapola, que é o outro guitarrista da banda. E a banda Dixon, que esteve aqui com a gente, tem uma relação estreita com vocês, falam muito de vocês. A gente fez um show com eles no Hangar 110, que é uma casa aqui em São Paulo. Uma casa muito conceituada, muito legal, por sinal. E teve uma vez que a gente tocou junto com a banda Seu Cuca, que é uma banda carioca, que inclusive participa do nosso disco também, junto com a banda Dixon. Foi lá que a gente conheceu eles, acho que no ano passado, aqui em São Paulo mesmo. Gente boa, garotada, porra. A gente tá procurando muito se envolver com as outras bandas, com pessoas que têm a mesma ideia e o mesmo sonho que a gente. Que eu acho que isso só leva todos a irem mais pra cima, né? E a gente tá falando de sonho, né, Vair? É muito semelhante o que a gente vê da música com o atleta de futebol também, né? Esse sonho de criança. Eu entendo o futebol como uma arte, assim como a música, né? Principalmente porque os que dão certo no futebol, né, são aqueles que vêm lá de baixo, de famílias carentes, pobres, né, como a minha, e que têm esse tipo de sonho, né? E é o que realmente é difícil um menino classe média hoje em dia. São pouquíssimos, né? São raros os casos que acontecem de virar jogador, né? Então o futebol tem esse poder, né? E a gente espera que cada vez mais continue isso. A gente pode dizer que no teu caso, você foi um dos maiores artilheiros do Palmeiras, né? Foram 127 gols. 127 gols, em 200 e poucos, 240 partidas, 240 mais gols. ou menos. Né? Sétimo artilheiro da história do Palmeiras. Isso aí foi um sonho realizado pelo Evair? Foi um sonho realizado. Eu não sabia onde chegava, né? Quando eu saí de casa, eu não sabia que eu ia chegar à seleção brasileira, que eu iria um dia vestir a camisa do Palmeiras. Aliás, com a seleção você foi campeão pan-americano, né? Pan-americano em 87, ano que o Zetão também estava, né? A gente estava falando dele aqui. Foi um ano assim maravilhoso para mim, que eu fui revelado no Guarani. Foi um dos primeiros anos de profissional. Acabei me dando bem, fui vice-artilheiro do Brasil, artilheiro do Paulista e convocado para a seleção. Seleção essa que eu fui artilheiro também da competição e o time acabou sendo campeão com um gol meu. Então isso para mim foi assim um momento marcante, um sonho realizado. E bateu na trave uma Copa do Mundo. Em 93 você teve uma eliminatória, Tive. Antes de 94 lá, né? Eu joguei todas as partidas das eliminatórias, né? Eu fui convocado em todas elas. Mas chegou na última hora, não me levaram, né? Então, e o meu time era considerado... Opa, Felipe. Que é isso? Que é essa porção aqui? Tá empanada de carne com azeitonas. Opa, show de bola. Não tem como não experimentar, né? Então, acabou que na última hora não sendo convocado, aquilo me deixou bastante chateado na hora, mas... Foi uma frustração para você? Foi. No momento deu aquele baque, mas o dia a dia do futebol, você tem que sempre tá se levantando, né? E a exigência da torcida do Palmeiras, a cobrança do treinador, o respeito pelos companheiros, né? Isso tudo faz você ter que levantar a cabeça e seguir em frente. Quem que é um treinador que foi referência para você? Luxemburgo, né? Luxemburgo foi referência. Eu tive a felicidade de encontrar alguns treinadores que marcaram, né? No início de carreira, Pupo Gimenez e Macalé. Seu Pupo Gimenez. Seu Pupo Gimenez. Cara, sensacional. Depois, no Palmeiras, eu encontrei Luxemburgo, encontrei Chapinha antes, Otacílio Gonçalves, depois Luxemburgo. Então foi assim... Otacílio no Palmeiras foi quem... Sim, quem me trouxe de volta, né? No momento que eu estava afastado, acabou que me chamando de volta e eu voltei por causa dele, por causa da maneira que ele me veio falar comigo, a maneira que ele teve de expor aquilo que ele pensava. Isso foi
foi uma grande sacada da parte dele que fez com que eu voltasse ao Palmeiras. Incrível, né, torcedor palmeirense? O Evair chegou a ficar encostado no Palmeiras para virar o artilheiro aí da história do clube, né? É uma situação assim que desgasta, mas aquela coisa, né? Você vem de 3 anos de Europa com outra mentalidade, outro tipo de treinamento e de repente você volta para o Brasil e tem que se readaptar. E foi difícil a readaptação. E isso acumulou com esse tipo de situação. E aí vai chegar naquela pergunta que eu fiquei de te fazer no final do primeiro bloco, né? A questão do atleta brasileiro ir para a Europa é um aprendizado realmente, é muito diferente, a forma dele jogar depois para se readaptar no Brasil. O profissionalismo é muito mais, você não tem que ficar cobrando nenhum jogador. No Atalanta, naquela época, em 88 que eu cheguei lá, não precisava cobrar nenhum jogador. Era encarado como uma profissão, aquela profissão tinha que ser seguida. Então, a maneira com que encaravam o futebol, a maneira que fazia com que, da maneira que chegava nos treinos, da maneira que se empenhavam, os jogos, como era feito, as concentrações. Então, algo assim que fez com que eu crescesse bastante na carreira, porque a diferença de Brasil era muito grande. Eu imagino. Uma influência cultural que acaba refletindo dentro do campo, né? Exatamente, exatamente. O profissionalismo, tudo, mas você acaba vendo, hoje em dia as pessoas falam, pô, assistir o futebol europeu é demais, depois você assiste o futebol aqui. Acho que tem muito esse espelho, as pessoas vêm de uma educação diferenciada e conseguem, dentro do campo, mostrar isso com o futebol. Dentro do campo tinha uma diferença muito grande, que era, no Guarani, que eu estava te falando, né, um finalizador. Na Itália já deixou de ser só aquele finalizador, tinha que ter outras funções, tinha que correr mais, tinha que estar melhor preparado. Então isso demonstrava assim o profissionalismo e a maneira com que eles encaravam o fato de companheirismo. Então você tinha que o coletivo era muito, a parte tática era muito levada a sério, coisa que o brasileiro não leva muito a sério. Vou falar de você hoje. O que você está fazendo? Você teve uma experiência bacana como treinador, ainda está trabalhando como treinador. Como é que está o Evair hoje? Eu encerrei a carreira em 2003. Em 2004, quando eu cheguei em Goiânia, eu já fui convidado para assumir o Vila Nova. Assumi o Vila Nova 2 semanas depois que cheguei em Goiânia. Fez um grande trabalho lá, né? Chegamos a ser vice-campeão, um time que estava se reestruturando, pagando muitas dívidas e não tinha dinheiro para contratação. Acabamos chegando à final, que foi algo assim que chamou atenção. E depois fiz outros trabalhos mesmo em Goiânia, tive a oportunidade de ir para o Piauí, de trabalhar no Campeonato Mineiro. Então, são aquelas coisas, né? A oportunidade vai aparecer e aí você tem que... E eu sempre achei que a minha carreira como treinador fosse ser igual a de jogador. Começar num time pequeno e tentar chegar a um time grande. E os desafios são outros, né? Como treinador. Muito maiores, né? É muito mais fácil você calçar a chuteira, vestir a camisa e ir lá para dentro do campo e jogar. É muito mais fácil. Agora, como treinador, não. Treinador, você tem todo um esquema por trás, você tem que pensar em 11, 22, depois 28 jogadores, né? Então já é mais difícil, mas é um desafio. Legal, o programa está chegando ao fim. Eu queria saber de vocês, redes sociais, algum contato para shows que vocês possam deixar, o Rick? Claro, a gente está presente em todas as redes sociais aí da internet. O nosso site é ndkoficial.com.br. No Facebook, a fanpage é NDK. E no YouTube, Banda NDK. Lá dá pra ver todos os clipes da banda, todas as nossas participações, inclusive essa aqui. A gente depois vai subir lá também pra galera acompanhar. Legal. Quero deixar um presente pra você, Evair. Opa! O pessoal vai trazer uma lembrança aqui do Mr. Beer. É um presente, uma lembrança, uma singela lembrança do programa e do Mr. Beer. Obrigado. Tá? O pessoal da banda daqui a pouco vai receber também. Obrigado. Que legal. Todos vocês. É uma singela recordação do Resenha. Tá? Evair,
te agradeço mesmo de coração ter vindo, aceitou Obrigado. o convite prontamente. Feliz em te receber aqui. Queria te fazer